Nós te adoramos.
presença eu sou como criança, você me mantém de pé. Diz minha cabeça, meu pai se transporta, você me mantém de pé. Em tua presença eu como criança, você me mantém de pé. Diz minha cabeça, meu pai se transporta, você me mantém de pé. Que certamente tua bondade me alcança. Glória a Deus. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida. Teus banquetes de amor
meus feitos, minhas dores e aflições. Fui aceito pelos tratos em suas mãos.
todos. Amém, amém. Paz do Senhor. Amém. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Glória. Amém, irmãos? Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Eu sei que você está ansioso, assim como eu estou, para ouvir a palavra, pois o ministro ele está aqui, o Mateus, está cheio da presença de Deus, ele está transbordando. Eu acredito que ele deve estar louquinho para subir aqui já, para transmitir aquilo que Deus passou para ele. Mas antes vamos falar sobre dízimos e ofertas, amém? Lucas capítulo de número 16. Lucas capítulo 16. Amém? Todos acharam? Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: use a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Até aqui. Irmãos, que Deus me chamou mais a atenção aqui foi que, para poder passar para a igreja, é que a gente vai prestar contas daquilo que tem estado nas nossas mãos. Eu não estou compartilhando com a igreja que você vai prestar contas do seu dízimo e da sua oferta. Não somente isso, mas de tudo que chega às nossas mãos. Como é que nós temos usado, como é que nós temos gastado aquilo que chega às nossas mãos? Será que talvez nós temos gastado com coisas ilícitas? Será que nós temos usado aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos de uma forma correta? É isso que Deus quer nos atentar nessa manhã. O que eu tenho feito? Será que nós pensamos que nós já estamos preparados para receber o mais do Senhor? Porque Ele tem mais para mim, Ele tem mais para você, Amém, Ele tem mais amém. para essa igreja, Ele tem mais para todos. Mas como tem sido o nosso comportamento diante daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos? Como nós temos usufruído daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? Irmãos, será que nós estamos preparados para dar dízimo de 10 mil, 50 mil, de 100 mil, dízimo de 1 milhão, dízimo de 10, 50? Será que a hora que Deus nos colocar nessa posição, será que nós vamos achar
que o dízimo que a gente está dando é muito? Eita. Ele quer nos colocar nessa posição. Verdade. Mas não é para nós, é para todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Isso. Então, a gente precisa começar a ser fiel Amém. naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. A gente tem que começar a pensar de que forma nós estamos usufruindo daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. De que jeito nós temos gastado? Aonde nós temos gastado dinheiro? Invista nas pessoas, invista no reino de Deus, e certamente você terá uma colheita abundante. Amém, Jesus. Amém? Aleluia. Vou te pedir para você estar trazendo os seus dízimos e as suas ofertas aqui no altar. Amém? Aleluia. Eu tenho colocado no meu coração que eu não vou viver de uma forma sobrenatural. Amém. Mas nós precisamos entender que a gente precisa ir além. Como é que eu faço para ir além? Eu vou além daquilo que os meus olhos enxergam. A gente tem que começar a dar passos diferentes de fé. Amém, Passos Jesus. diferentes de fé. Sabe? A gente não pode se apegar a 10%. 10% é muito pouco. Verdade. Eu tenho colocado em meu coração que eu não vou dizimar 10%. Amém. Eu sei. Eu sei o que Deus tem falado comigo. E eu sei o que eu vou ver. Amém. A gente tem que pensar nisso. Talvez você esteja pensando que isso seja para se mostrar. Não, você entrega seu dízimo, ninguém vai nem saber. A gente tem que dar passo diferente. A gente quer o sobrenatural. A gente quer o agir de Deus de uma forma extraordinária, mas a gente age no natural. A gente age naquilo que a gente só até aqui. Deus quer te levar além. Aleluia. Até quando a gente vai ficar lutando com 10%? Que é muito pouco. A gente tem que dar passo de fé. Deus quer fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Mas assim, como é que eu quero alcançar o melhor de Deus? Como é que eu quero alcançar coisas extraordinárias se eu não consigo fazer o que é básico? Deus, Ele tem muito para fazer nessa igreja. Tem
tem muito para fazer nas vidas das pessoas. Amém. Mas nós estamos aprisionados em 10%. Sabe, irmãos? Dê passo de fé. Coloque objetivos na sua vida. Amém, E Jesus. muitas pessoas serão abençoadas através de você. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Pedir para você fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor já tem multiplicado, Pai, na vida de cada um que aqui está, Pai. Mesmo, Pai, que alguns não tenham enxergado, Pai, a multiplicação já está sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado. A multiplicação está de uma certa forma, Pai. Nós iremos, Pai, avançar, Pai, romper, Pai. Nós iremos alcançar mais vidas, nós iremos abençoar mais pessoas, Pai. Esse lugar será visto de uma forma diferente, Pai, neste bairro, nesta cidade, neste Brasil, Pai. Porque será, Pai, já é, Pai, uma obra próspera, Pai, mas será mais ainda, Pai. As pessoas verão o poder financeiramente, Pai, aqui na vida dessas pessoas, Pai. Pessoas serão grandemente abençoadas, Pai, de uma forma sobrenatural, de uma certa forma que nós não temos enxergado, Pai. Eu tô falando, Pai, sobrenatural, Pai. Eu creio, Pai, no sobrenatural na vida dessas pessoas que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Deus. Amém. Pode se sentar. Já queria estar chamando o ministro dessa manhã. Amém, Jesus. Eu queria que Aleluia. você glorificasse o nome do Senhor através da vida dele. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nem comecei a pregar, vou ter que pegar um lenço aqui. Vocês não reparam, não? Sabe? Ontem no culto de mulheres foi algo extraordinário. Amém. Estava ali no som. Confesso para você que eu estava mal me aguentando em pé. Eita. Eu estava tremendo todo por dentro. Aleluia. Assim, a presença de Deus é algo surreal que cada um sente de uma forma diferente e cada um de acordo com a sua dimensão em Deus. Amém. E ontem eu senti a presença de Deus de uma forma que há muito tempo eu não sentia. De uma forma muito forte. E depois do culto, eu já tinha uma mensagem pronta. E depois do culto, a gente foi para casa, a gente arrumou a igreja, eu e a Ângela, a Erika ajudou. E a gente foi para casa e eu passei uma parte da noite estudando, orando, praticamente mais orando e falando com Deus e perguntando a Deus o que Ele queria que eu trouxesse para a igreja, orando baseado na palavra que eu já tinha. E a palavra que eu tinha, que Deus já tinha me dado, era a respeito sobre uma fé sem obras, ou uma fé morta, né? No caso, uma igreja que diz que tem fé, mas não tem obras, mas Deus ele me levou para uma outra área a respeito de obras. E o Espírito Santo falou comigo, não, a igreja... eu estou falando para a igreja Templo do Avivamento, e a igreja Templo do Avivamento é uma igreja que tem obras. Então, Amém. o Espírito Santo foi me levando para uma outra área a respeito de obras e... Aleluia! E me quebrou todo por dentro essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não sei se você viu uma frase que eu coloquei no WhatsApp. Foi algo que Deus falou muito no meu coração, que é: não permita que as suas experiências com Deus se limite a uma simples rotina ortodoxa, uma simples rotina de vir à igreja, de cultos na igreja, porque Deus ele não se limita a uma religiosidade, Deus ele não está limitado a simplesmente agir no meio da igreja, a fazer com você dentro da igreja. E sabe, Deus começou a falar comigo e Ele começou a me dizer que as pessoas que se limitam a isso, elas têm perdido o amor, elas têm se enganado, porque o amor a Cristo, ele vai além dessas quatro paredes, porque a igreja não é paredes, a igreja é eu, a igreja é você. E se eu não tenho vivido o meu culto cotidiano, a minha experiência com Deus no meu dia a dia, e tenho me limitado a uma rotina eclesiástica, uma rotina religiosa,
eu não estou vivendo o amor de Deus, eu não estou amando a Deus, eu tenho me perdido no caminho, porque amar a Deus vai além de obras. Sabe por quê? Porque muitos faziam obras, mas se perderam. Por exemplo, os filhos de Eli trabalhavam no templo, eles faziam obras, mas eles se perderam. E o amor a Deus, ele vai além de obras. E a gente vai falar um pouco. E Deus, ele me levou a uma igreja chamada Éfeso. E o tema da mensagem que o Espírito Santo ministrou no meu coração é a essência do princípio. E Deus começou a ministrar muito no meu coração sobre a essência. E já tem tempo que o Marcos, alguns nós viemos conversado e comentando sobre a essência da igreja e que a gente não pode perder a essência da igreja. E sabe, Deus começou a falar comigo e me levou para a igreja de Éfeso, que às vezes, mesmo eu trabalhando, eu fazendo, eu pregando, eu cantando, tocando, eu posso estar me apagando e perdendo a essência. E às vezes mesmo a gente vai ver isso na palavra de Deus, mesmo a gente trabalhando, se eu não tiver cuidado, se eu me limitar a simplesmente vir a cultos, a simplesmente tocar, eu vou começar a me apagar no espírito, e quando menos eu esperar eu vou cair. Por quê? Porque Jesus vai vir e eu não subirei com Ele. Por quê? Porque eu não estou fazendo aquilo porque eu amo a Cristo, mas eu estou fazendo aquilo porque eu aprendi a fazer, porque eu gosto de fazer, simplesmente porque eu gosto de tocar. E tocar não é porque eu gosto de tocar. Tem que ter sim o gostar de tocar, mas é porque eu estou tocando para Deus. É porque eu amo meu Deus. É a música que os meninos cantaram. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, não valeria nada. Ainda que eu tivesse toda a riqueza, ainda que eu tivesse todas as coisas, se eu não amasse a Cristo. Então, irmão, é possível eu ter todas as coisas e não amar a Cristo. É possível eu ter todos os dons e não amar a Cristo. É possível eu falar a língua dos anjos e não amar a Cristo. É possível eu estar na igreja e não amar a Cristo. Mas esse é o perigo, porque quando Jesus voltar, Ele vai buscar uma igreja que ama a Ele, uma igreja semelhante a Ele, e não pessoas que trabalham na igreja. Ele vai buscar sim trabalhadores, mas trabalhadores que amam a Ele, porque existem trabalhadores que receberão seu galardão na terra, e essas pessoas ficarão quando Cristo voltar. E sabe o cuidado, o amor que Cristo colocou no meu coração durante essa noite, enquanto eu buscava a palavra de Deus, era esse: fala para minha igreja me amar, não perca a essência, não deixe a essência se acabar. Por mais que vocês trabalhem, por mais que vocês façam, mas não deixe a essência se apagar. Aleluia. O princípio do trabalho é Amém. Cristo, o alvo é Cristo. Amém. O que você faz é Deus. Se eu lavo a igreja é para Deus, se eu vendo rifa é para Deus, se eu toco é para Deus, se eu sou líder é para Deus. Tudo é dele, por ele, para ele, todas as coisas. Aleluia. E sabe, irmãos, eu não posso me limitar a querer ter uma experiência com Deus aqui na igreja. Eu tenho que estender e me encontrar com Cristo na minha casa, na rua, onde eu estiver. Eu tenho que estar com Cristo e Cristo comigo. Aleluia. Aleluia. E Deus, Ele me levou à igreja de Éfeso. Sabe? Deixa eu pegar o celular aqui para mim não me perder. A igreja de Éfeso. Vou por aqui. Pronto. A igreja de Éfeso era uma igreja parecida com a igreja de Corinto. Ela era localizada num lugar importante. Ela era localizada em um porto importante, um dos portos mais importantes da Ásia. E ali era muito importante a riqueza daquele lugar. A igreja de Éfeso, ela estava numa cidade onde a idolatria era muito grande. As pessoas adoravam a deusa Diana e a Júpiter de uma forma muito grande. E aquilo lá, olha para você que lindo, a igreja de Éfeso, eles combatiam isso. A igreja da deusa Diana, ela mandava pessoas fingindo ser apóstolos
para entrar no meio da igreja de Éfeso, mas a igreja de Éfeso, eles combatiam essas coisas, eles lutavam contra essas coisas, eles eram pessoas que colocavam a palavra de Deus retinha, eles não deixavam se contaminar, eles não deixavam que os apóstolos, Paulo ele vai falar um pouco sobre isso, Paulo fala, ele vai falar sobre isso. Eu tenho visto a luta de vocês, que não tem deixado que falsa doutrina venha entrar no meio de vocês. Eu tenho visto, vocês têm lutado. A gente vai ler isso agora. E no livro de Atos, se você quiser já ir abrindo, eu vou ler Atos 19. Na verdade, começa em Atos 18, Paulo ele querendo ir para a igreja de Éfeso. Para a igreja para a cidade de Éfeso, que até então não era uma igreja. Mas em Atos 19, Paulo ele vai para Éfeso. E Paulo ele fica lá por um tempo. Vamos ler. Atos 19. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom. Amém. Aleluia. Atos 19 diz assim: sucedeu que, nós vai ler do 1 até o 7, isso, até o 7. Sucedeu que quando o Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Versículo 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 varão. Então nós vemos que Paulo ele chegou a Éfeso e ele viu que lá tinha pessoas que já seguiam a doutrina de Deus, pessoas batizadas no batismo de João, que criam em Jesus, mas que ainda não receberam o Espírito Santo. Então nós vemos que a igreja de Éfeso era uma igreja certa, e eles receberam o batismo do Espírito Santo, eles receberam e eles tinham uma boa obra, e eles trabalhavam para Deus. E nós vamos ver, se você for ler, eu vou só citando, não precisa ler, também no capítulo 19, no versículo 10, vai dizer que Paulo ficou mais de 2 anos lá naquela igreja, Paulo ensinando, instruindo, fazendo milagres, maravilhas, Paulo exortando a igreja, ensinando eles como eles deveriam ser. E aí lá para frente, no versículo 23 ao 26, a gente vai ver que a igreja, eu estou só passando rapidinho para você entender um pouquinho da história da igreja de Éfeso. E aí no versículo 23 ao 26 em diante, você vai ver que tinham alguns homens, inclusive Demétrio, que era um artesão, que trabalhava com prata. Ele fazia artes para a deusa Diana, para vender. Ele fazia esses deuses de prata, né? Para vender, e aquilo rendia muito dinheiro para a cidade de Éfeso, rendia muito dinheiro para o templo da deusa Diana. Mas aí eles começam a armar alguma coisa para derrubar a igreja de Éfeso, para derrubar. Então a gente vê que a igreja de Éfeso era uma igreja já com mais de 2 anos, uma igreja que passou por dificuldades, uma igreja que foi perseguida, uma igreja que os membros da igreja da deusa Diana começou a perseguir eles, levaram eles até o tribunal lá em Roma para falar que eles estavam perturbando a religião deles. E nós vemos que a igreja de Éfeso ela lutou contra essas coisas. Aleluia. Nós vemos que eles eram uma igreja decente, uma igreja baseada na doutrina de Cristo, que foi ensinado por mais de 2 anos, assim como a gente foi ensinado no Rema há 2 anos, né? A gente vê que eles foram ensinados, eles foram instruídos, uma igreja que viu milagres e maravilhas, uma igreja perseguida, que permaneceu firme.
E sabe, e se a gente for olhar a carta de Éfeso, que Paulo envia para eles, a gente vê Paulo instruindo eles, dizendo coisas bonitas, dizendo que pela graça nós somos salvos, Amém. dizendo para eles se revestir das armaduras de Deus. Amém. Nós vemos Paulo dizendo da graça de Cristo. No capítulo 1, Paulo vem dizendo sobre a graça, sobre a posição que Deus instituiu para a igreja de Éfeso, em que eles estavam trabalhando nisso. E sabe, nós vemos uma igreja poderosa em Deus, uma igreja fervorosa em Deus. E Deus, ele ministrou no meu coração sobre a essência, mas a igreja de Éfeso, eles começaram a perder a essência, e a gente vai ler isso agorinha. A igreja de Éfeso era uma igreja perseguida, uma igreja que tinha uma base doutrinária, uma igreja que foi instruída por Paulo, uma igreja que combatia o bom combate, uma igreja que lutava contra falsas doutrinas, lutava contra falsos mestres, contra falsos apóstolos. Mas aí eles começaram a perder a essência, e mesmo eles trabalhando, mesmo eles fazendo, eles começaram a se perder no caminho. E o Espírito Santo falou comigo que a gente não pode perder a essência. Aleluia. A gente não pode perder a essência. Aleluia. Não deixe o fogo apagar dentro de você. Você é responsável. Você é responsável. Ainda que você tenha uma base doutrinária maravilhosa, ainda que você foi instruído pelos melhores mestres, ainda que você tenha a melhor dicção, fale bem. Sabe, se você não tiver amor, se a essência, o princípio não tiver dentro de você, não vale nada. Não vale nada, porque Jesus, ele vê o interior. Deus, ele não está olhando o exterior é só a capa. Deus, ele se preocupa com o interior. E sabe, às vezes a igreja, ela tem se perdido nisso, por quê? Porque a igreja, ela tem parado de se preocupar com o interior. Enquanto Deus, ele se preocupa com o interior, nós temos nos preocupados com o exterior. Mas não devemos ser assim. Nós devemos nos preocupar primeiro com o interior, que é dentro. Nós devemos nos preocupar com o espírito, como eu estou, como o meu espírito está, aonde está focado o meu coração, porque aonde estiver meu coração é o meu tesouro. Aleluia. E se Jesus voltar, o meu tesouro estiver nas coisas, numa casa, num carro, numa bicicleta, eu vou ficar, porque Cristo, ele vem buscar uma igreja que tem um coração lá no céu, uma igreja que colocou a sua certeza em Deus, uma igreja que ela trabalha, mas que ela ama a Cristo acima de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. E aí, lá no capítulo 20 de Atos, eu quero ler, eu não ia ler não, mas eu quero ler no versículo 17. Aleluia. Aleluia. Capítulo 20 de Atos. No capítulo 19 a gente viu que Paulo, ele foi para a igreja de Éfeso. E sabe, no próprio capítulo 19 a gente vai ver aquela história lá daqueles homens que faziam obras e que expulsavam demônios no nome de Jesus e no nome de Paulo. E o demônio falou para eles: nós bem sabemos quem é Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vocês quem são? E acabou agredindo aqueles homens, mas sabe que o Espírito Santo falou comigo que aqueles homens foram agredidos, mas eles faziam obras, eles estavam expulsando demônios, eles tinham obras, mas o coração deles não estava em Deus, a vida deles não estava em Deus. Por mais que eles estavam expulsando demônios, por mais que eles estavam ministrando, pregando Jesus de Paulo e o próprio Paulo, mas eles não amavam a Deus, eles ainda não tinham tido um encontro verdadeiro com Jesus. E é o que Deus falou muito comigo, que às vezes as pessoas trabalham na igreja, mas ainda não teve um verdadeiro encontro com Cristo. E aqueles homens foram isso, eles expulsavam demônios, eles falavam de Jesus, mas eles não tinham tido um encontro com Jesus. Eles ainda não tinham sido transformados, irmão. Eles não tinham nascido de novo.
Aleluia, aleluia. No capítulo 20, no versículo 17, eu vou ler só um pouco, que vai até o 38. 17, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vocês, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Aí aqui a gente está vendo Paulo, ele falando que ele ensinou a igreja de Éfeso durante esses 2 anos com humildade e ensinou a eles com lágrimas, porque eles foram muito perseguidos lá naquela igreja, eles sofreram muito. E se a gente for ler esse capítulo 20 inteiro, a gente vai ver uma despedida de Paulo. Você vê Paulo chorando, despedindo deles. E no versículo 35, no capítulo 20, a gente vai ver uma frase de Jesus. Versículo 35 diz assim: tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que diz: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Então a gente viu que é uma igreja que, de fato, eles trabalhavam, uma igreja que cuidavam dos enfermos, uma igreja que foi instruída a trabalhar, uma igreja que foi instruída na palavra de Deus, uma igreja que foi instruída em fazer as boas obras, instruída que é melhor dar do que receber. Então a gente viu que a igreja de Éfeso era uma igreja maravilhosa. Você olhando a igreja de Éfeso, era uma igreja maravilhosa. Aleluia. Mas eu quero ler agora em Apocalipse, no capítulo 2. Para baixo. Aleluia. Aleluia. Ficando cheio. Aleluia. Aleluia. Geralmente eu coloco o tema da mensagem. É a primeira coisa que eu coloco. Eu sei que o texto, o título do texto, a gente é ensinado na escola a colocar por último, mas eu sempre coloco primeiro, porque sempre é algo que Deus colocou no meu coração. Mas nessa mensagem eu coloquei o título por último. E Deus falou muito comigo através desse capítulo 2, que foi onde Deus falou sobre a essência, sobre não perder a essência. Aleluia. Aleluia. Livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras. Jesus está falando para a igreja de Éfeso: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu o achastes mentirosos. Então era uma igreja que levava a sério a palavra de Deus. Versículo 3: e sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caístes, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não... Aleluia. Aleluia. Quando não brevemente te direi:
e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que esteja no meio do paraíso de Deus. Aleluia. 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 Sabe, Deus falou muito comigo sobre a essência nessa passagem de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja maravilhosa. Uma igreja que trabalha, uma igreja que não aceita falsa doutrina, uma igreja que pegou a visão junto com o líder. E sabe, uma igreja fervorosa em Deus, uma igreja que levava a sério as coisas de Deus, mas Jesus ele vem falando para a igreja, olha, mas eu tenho uma coisa contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor de vocês se apagarem, e vocês de fato trabalham. Vocês de fato trabalham, mas vocês deixaram o primeiro amor de vocês se apagar. E eu quero ler essa mesma mensagem na Bíblia Viva. Aleluia, aleluia. Aleluia. A mesma passagem, livro de Apocalipse, capítulo 2. No primeiro versículo diz: escreva uma carta ao líder da igreja de Éfeso e diga-lhe isso. Escrevo para transmitir-lhe uma mensagem daquele que caminha entre as igrejas e sustenta os líderes delas na mão direita. Ele diz a você: eu sei quantas coisas boas você está fazendo. Tenho contemplado o seu árduo trabalho e a sua perseverança. Sei que você não tolera o pecado entre os membros da sua igreja e que tem examinado cuidadosamente as pretensões daqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e já descobriu como eles mentem. Você tem sofrido por mim com perseverança e sem desistir. Aleluia. Todavia, há uma coisa errada. Você não me ama como no princípio. Pense naqueles tempos do seu primeiro amor, como está diferente agora. Meu Deus. E volte-se para mim outra vez. E trabalhe como fazia antes. Caso contrário, eu virei e tirarei o seu castiçal do lugar dele entre as igrejas. Porém, há isto de bom a seu respeito: você detesta as obras dos devassos nicolaítas, tais como eu detesto. Que essa mensagem penetre nos ouvidos de todo aquele que ouve o que o Espírito está dizendo às igrejas. A todos os que forem vitoriosos, eu darei do fruto da árvore da vida, que está no paraíso do céu. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. 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 Ei! Não se resume a simples trabalho. A vida cristã. E agora eu te pergunto: por que você tem trabalhado? Por que você é cristão? Qual o motivo da sua fé? Aleluia. Qual o motivo da sua fé? Você realmente crê em Deus? Você realmente crê que depois da morte você tem um lugar no céu preparado para você? Mas sabe, não se baseia em obras. De fato, a fé sem obras ela é morta, mas o que o Espírito Santo quis colocar no meu coração e trazer para a igreja é que não se limite às obras.
Não se limite às obras, porque primeiramente você tem que me amar. Aleluia. Em primeiro lugar, você tem que me amar como sempre. Aleluia. Sabe, irmão? É uma frase do livro Em Busca de Timóteo, que o Eliab gosta muito e eu também gosto, que diz que, cara, se você for varrer rua, varra como se Jesus fosse passar nessa rua. Se você for lavar a igreja, lave como se Jesus fosse vir aqui na igreja. Se você for lavar o banheiro, lave como se Cristo fosse ao banheiro depois que você saísse. Mas sabe, tudo isso se resume em amor, se resume em amar a Cristo, se resume em como eu estou amando a Jesus, o porquê da minha fé, o porquê de eu estar fazendo, o porquê que eu estou trabalhando na igreja, porque, sabe, quando eu entendo o porquê que eu trabalho na igreja, vai se tornar leve, porque eu vou querer trabalhar, não para impressionar as pessoas, não para impressionar o pastor, não para impressionar ninguém, mas eu vou trabalhar porque eu amo a Cristo, eu quero que o reino se expanda, eu quero que a palavra de Deus ela se propague. Aí nós vamos fazer igual a igreja de Éfeso. Sim, eles amavam a Cristo no princípio, aleluia, e eles tinham obras boas, eles não aceitavam falso mestre na igreja, eles não aceitavam o pecado dentro da igreja, mas eles se perderam. Mas o que nós vamos fazer? Nós não vamos nos perder, nós vamos continuar amando, trabalhando, mas amando, trabalhando, mas amando, sabe, igreja? Aleluia. Essas palavras são vacinas para nós, para quando o vírus do pecado, o vírus da contradição, o vírus da maldição vier contra nós, nós já estamos vacinados. É para que quando a chama começar a se apagar, nós já estamos vacinados. Nós já sabemos, eu não posso deixar essa chama se apagar. Por quê? Porque tem pessoas lá fora precisando desse fogo que arde em mim. Aleluia. Que arde em mim. Glória E se a eu Deus. basear minha vida cristã simplesmente em obras e não em amor, de que vai valer? As pessoas vão olhar para mim e vão dizer: é somente um robozinho da igreja. Mas eu não sou um robô da igreja, eu sou uma pessoa que ama a Cristo Jesus, que está comprometida com o reino de Deus. Não é comprometido simplesmente com a igreja Templo do Avivamento. Eu sou comprometido com Deus, com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com o meu Cristo. E para mim andar assim, eu preciso amar. Se eu viver uma vida só em obras, fazer, eu não vou entender o princípio do amor a Cristo. Eu vou me perder na caminhada, as coisas vão começar a ficar pesadas. Aleluia. Mas sabe o que mais ardeu no meu coração, mais pesou? É que Jesus disse: se vocês não consertar isso, breve eu virei e tirarei de vocês o castiçal. Sabe que Jesus ele não estava falando sobre o arrebatamento? Não, porque senão ele diria: breve eu virei sobre a igreja um todo e salvarei as igrejas. Não, Jesus estava dizendo que tiraria o castiçal. E sabe o que é isso? Jesus tiraria a unção, Jesus tiraria o poder, a autoridade da igreja. Aleluia, é verdade. E se nós não tomarmos Eita. cuidado, Eita. Jesus ele vai vir e vai retirar a unção. Porque nós estamos levando a mensagem de Cristo e não é brincadeira. Amém. O reino de Deus não é brincadeira. Amém. Xalabacate, urubicanta. Ser cristão não é brincadeira. Você está levando a palavra de Deus, o reino de Deus. E se eu não amar a Jesus, Ele virá e vai tirar a essência, porque eu já perdi. É verdade. Porque eu já perdi, não perca a essência. Eu quero chamar o louvor, não perca a essência, não deixe se apagar a essência, o princípio, o primeiro amor, o amor a Cristo, ele é a essência da vida cristã. Não deixe que as suas obras se percam. Não permita que quando você chegar diante de Cristo, Ele dizer que você trabalhou, realmente você fez obras, mas você não amava. E aí Ele vai dizer: afasta de mim, que eu não conheço você. Não permita que você tenha uma vida de trabalho na igreja e não seja conhecido no céu. Primeiro seja conhecido no céu. Seja conhecido no céu. Seja conhecido dentre os anjos.
Seja conhecido dentre os demônios também, para que quando você falar, ele vai falar, ó, aquele lá eu sei quem é, e ele tem autoridade no nome de Jesus. Aleluia. Aquele lá eu sei quem é, ele está falando para sair, eu tenho que sair. Não, para não acontecer igual aqueles caras em Atos 19, que foram expulsar demônios e os demônios bateram neles, porque eles conheciam a palavra, mas eles não conheciam o Deus da palavra. Eles sabiam qual era o poder da palavra de expulsar demônios, mas eles não tinham o poder dentro deles, porque eles não amavam a Cristo. Eles estavam fazendo aquilo só por fazer. Irmão, não deixe acontecer isso. Seja conhecido no Santo dos Santos. Glória a Deus. O véu se rasgou, seja conhecido na casa de Deus, na morada de Deus. Aleluia. Se coloque de pé. Glória a Deus. Jesus.
entregarei a Deus algo que não me custe nada. Revelou o amor de Deus a nós. Ai,
O Senhor não veja o Mateus. O Senhor não veja o Iranildo. O Senhor não veja o Ricardo, não veja o pastor, não veja o Marquinhos. Que o Senhor, quando olhar para a terra, o Senhor não veja nós, mas o Senhor veja Jesus. Sabe que quando as pessoas olharem para nós, elas não nos vejam, mas elas vejam Jesus. Mas que também quando o Senhor olhar para a sua direita, Pai, aí sim o Senhor possa nos ver. Mas nós estamos assentados à direita de Deus. Sabe por quê, Pai? Porque o nosso amor, o nosso coração não está aqui na terra. E nós estamos aonde o nosso coração está. E o nosso coração está aí. Nosso coração está à sua direita. E é por isso, é por isso que o Senhor vai nos ver à sua direita. Porque o meu coração não está aqui na terra. Nós somos simples peregrinos aqui nessa terra, Pai. Peregrinos vivendo uma vida que se baseia em conhecer a Jesus. A nossa vida se baseia em conhecer Jesus, em conhecer o nosso Salvador.
ser maravilhoso. Vou passar a palavra para o Ricardo.